Bom, gente, estamos aqui de novo, começando o estudo dessa noite, não é? É um estudo importante e ele é bastante detalhado, então tem que prestar atenção. O livro de Apocalipse não é um livro fácil, mas vamos tentar trazer o que de melhor a gente pode extrair do capítulo 13, né? Hoje nós vamos ler o capítulo 13 de Apocalipse, né? Só para lembrar, né, no capítulo 12, nós vimos, né, que houve uma guerra, né, espiritual no céu, né? O Miguel e os seus anjos lutaram contra o diabo e os seus anjos e venceram pelo poder do sangue de Jesus, nós vimos isso, e pela autoridade do testemunho de nós cristãos, não é? E aí diz o final do capítulo que a mulher, que é Israel, vai para o deserto, para o exílio, ela fica um tempo no exílio, e aí o dragão Satanás passa a atacar os descendentes da mulher, né? Então, no capítulo 12, no versículo 17, diz assim: o dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. Isso é Apocalipse 12, 17. Por isso que nós somos atacados todos os dias por esse infeliz desse dragão, esse Satanás que fica, como diz a própria Bíblia, nos rodeando, buscando a quem possa devorar, né? Agora nós vamos para o capítulo 13. O capítulo 13, nele aparecem novos personagens que até agora não apareceram. Vão aparecer duas bestas ou dois monstros, um que sobe do mar, outro que sobe da terra. E mais para frente nós vamos ver que sobre esta besta que sobe do mar haverá uma prostituta que se assenta sobre essa besta, esse monstro. Mas vamos lá no capítulo 13, a Sidoquinha vai ler para a gente e depois a gente vai meditar e tentar extrair o melhor para as nossas vidas aí, tá bom? Inteiro. Capítulo 13 inteiro até o versículo 18, de 1 a 18. Então vi sair do mar uma besta. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, e uma coroa em cada chifre. Em cada cabeça estavam escritos nomes de blasfêmias. A besta parecia um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Vi que uma das cabeças da besta parecia mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Adoraram o dragão por ter dado à besta tamanho poder, e também a adoraram. Quem é tão grande como a besta, diziam? Quem é capaz de lutar contra ela? Então foi permitido à besta falar grandes blasfêmias e lhe foi dada a autoridade para fazer o que quisesse durante 42 meses. Ela blasfemou terrivelmente contra Deus, difamando seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi permitido à besta guerrear contra o povo santo e vencê-lo, e ela recebeu autoridade para governar sobre toda tribo, povo, língua e nação. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Quem estiver destinado à prisão será preso. Quem estiver destinado a morrer pela espada, morrerá pela espada. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel. Então vi outra besta que saiu da terra. Tinha 2 chifres, como de cordeiro, mas falava com voz de dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta e exigia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Realizava sinais espantosos, chegando a fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista de todos. Enganou os habitantes da terra com os sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ordenou que fizessem uma grande estátua da primeira besta, que havia sido mortalmente ferida e sobrevivido.
Então lhe foi permitido dar vida a esta estátua, para que ela falasse. E a estátua da besta ordenou que fossem mortos todos os que se recusassem a adorá-la. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém poderia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representa seu nome. Aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Bom, tá aí, gente. Textinho fácil, tranquilo, não é? Bom, então vamos lá, vamos às questões históricas, né? Como vocês podem imaginar, esse assunto está sendo discutido há séculos, não é? Então existem estudos de todos os jeitos e eu vou apresentar alguns aqui para tentar esclarecer para nós um pouquinho sobre essa besta, ou monstro, na minha tradução, por exemplo, tá monstro. Eu vou chamar de monstrengo, porque, sei lá, talvez seja um nome mais atual do que besta, né? Senão eu me sinto muito assim. Bom, o mundo inteiro se submeteu ao monstrengo, né? O importante da gente gravar. Ele se gabava do seu poder, blasfemava e dirigia insolências contra Deus e perseguia o seu povo. Todos adoravam o dragão e todos adoravam o monstrengo a quem o dragão tinha dado autoridade, poder e o seu trono, diz a palavra, né? E diziam todos, quem pode contra eles? Veja que não era a besta ou o monstrengo que falava isto, mas eram as pessoas que adoravam essa besta que falavam, quem pode contra essa besta, né? Todos menos, como diz a palavra, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro e que devem permanecer firmes, segundo o último versículo. Permanecer firmes com paciência e fé, segundo o último versículo, antes de entrar na próxima besta. Então eu vou falar um pouco desse monstrengo do mar, dessa besta do mar primeiro. Por quê? Porque a segunda, como vocês viram, ela trata da primeira. Ela é exaltada para exaltar a primeira, não é? Então, a personagem principal aí é a primeira. É essa besta que se levanta do mar, não é? Ok, então vamos lá. Existem duas correntes grandes. Uma entende que essa narrativa trata de personagens e acontecimentos do passado. E outra que trata de profecias futuras, coisas que vão acontecer, né? Essa linha de interpretação do passado, ela também tem subdivisões. Uma é chamada historicista. Por quê? Ela defende que existe uma relação com uma profecia do livro de Daniel. Lembra que a semana passada a gente leu 2 capítulos de Daniel, o capítulo 9 e o capítulo 10. No capítulo 7 de Daniel e no 8, existem profecias falando sobre uma besta, sobre um monstrengo parecidíssimo com esse. Também tinha as cabeças, também, né? Tinha o mesmo aspecto do leopardo. Aí depois ele muda um pouquinho. Então, a interpretação do anjo Gabriel, no capítulo 8, diz que esta besta, este monstrengo apresentado a Daniel, representava os reinos da Babilônia, da Média, da Pérsia e da Grécia. Então, sendo assim, é isto que está sendo dito por João, se referia àquilo que Daniel tinha visto. Ok. E tem lá o quinto reino, que é o reino de Deus, que foi introduzido por Jesus, que permaneceria, né? Então, aí você fica perguntando, certo, para que João ia ter uma visão que Daniel já teve e que aconteceu lá no passado? Só se for para conectar com alguma coisa do futuro, certo? Porque senão não tem muito sentido repetir uma coisa do passado. Ok. Tem dentro ainda
daqueles que creem que é no passado, tem uma outra interpretação chamada preterista, que não vê relação entre as coisas que estão vistas, né, a visão de João e Daniel. Eles entendem que foi no passado também, mas que não tem a ver com o reino da Grécia, da Média, da Pérsia. Eles entendem que tem a ver com Roma. Então, a profecia é uma referência ao passado, à perseguição dos cristãos na grande tribulação iniciada por Nero. Então, uma coisa que eu queria abordar aqui, que eu não toquei nesse assunto, acontece que por causa dessas profecias estar sendo discutidas há muito tempo, não é? Existem muitas correntes. Então, já chegou-se à conclusão que a besta poderia ser Hitler. Então, todos os estudiosos, na verdade, acabavam levando para um lado. Em geral, contemporizando. Trazendo para a contemporaneidade. Trazendo para a contemporaneidade, nada como ter uma professora de português, mestra, do seu tempo. Então, Hitler já foi a besta, Maomé já foi a besta, os papas ruins do tempo da igreja, da Idade das Trevas, já foram a besta, Nero foi a besta. Então, neste caso aqui, esses caras, eles interpretaram que Nero, que era o 7º imperador, por isso é a 7ª cabeça, então e o nome César Nero em hebraico tem lá uma relação de caracteres, de números, que formam o 666. Então, nesse sentido, as 7 cabeças seriam os 7 montes de Roma, porque a cidade de Roma tem as 7 montanhas, e os 10 chifres, 10 imperadores da dinastia Júlio, Claudiana e Flaviana. Ok. Mas também se volta para o passado. Ok. Ainda outros estudiosos acham que foi Domiciano. Por que Domiciano? Porque Domiciano, na verdade, ele era o imperador do tempo do João. Então, falando em tornar contemporâneas as coisas, João viveu, lembra que a gente já passou por isso, né? Que o período disso ter acontecido acabou-se lá para o ano 90, 95. E o Domiciano, ele foi imperador de 81 a 96. Então, para estes estudiosos, Domiciano é a besta. Por quê? Porque Domiciano, ele instaurou o chamado culto ao imperador, que trazia para si veneração, lealdade, gratidão e não para Jesus Cristo. Então, os teólogos lá falaram, não, só pode ser esse cara. Esse cara, ele está tirando o lugar de Deus. Isso só se deve a Jesus e a Deus. Então, e se os indivíduos no templo de Domiciano não seguissem o culto ao imperador, eles eram perseguidos. Muito da perseguição de Domiciano foi por causa disso, tá certo? E havia hostilidades por parte da população, etc, etc. Bom, então, estes são os que consideram que esta profecia tem a ver com o passado. Agora, aos que entendem que a narrativa e personagens têm a ver com o futuro, não é? Dentre os quais eu me incluo. É um direito que eu tenho, quero deixar bem claro aqui. Porque sim, eu acho que faz mais sentido. Bom, esses caras que pensam assim, eles trazem modelos interpretativos que não levam em conta os antecedentes históricos ligados ou não ao livro de Daniel. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eles entendem, né, que a visão profética ela é futura, embora ela busque bases e similaridades às visões proféticas, os valores bíblicos. Ou seja, não é que está desconectado totalmente de toda a Bíblia, não é isso que eu estou dizendo. Mas pode ter algum sentido muito mais próximo do futuro do que do passado. Bom, nesta linha, então, monstros ou bestas ou monstrengos, eles podem ser organizações, eles podem ser ideologias.
Ele pode ser idolatria ao humanismo, pode ser intolerância, preconceito religioso, pode ser... Aí você... Pode ser a Globo. Pode ser o que você quiser, não é? A besta tem cara de Globo. E o que a gente entende, né, esses estudiosos, é que são sistemas... deixa eu só entrar aqui o Felipe. São sistemas mundanos articulados contra Deus, sem Deus e contra Deus. Por quê? Porque essa besta, ela foi empoderada pelo inimigo, por Satanás. Então é um sistema contrário a tudo que se levanta como Deus. Não é? Então, e Jesus falou que nós seríamos perseguidos por causa da nossa fé. Então, essa intolerância religiosa pode acontecer. Jesus mesmo, em Marcos, a gente estudou isso, ele fala lá, o irmão entregará à morte o irmão, o pai e o filho, levantar-se-ão filhos contra pais e os farão morrer, e sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Isso remete àquele texto que falou que os fiéis ali têm que permanecer, tá certo? Ok? Que somos nós temos que estar firmes, porque a perseguição virá. Bom, uma interpretação contemporânea atual, que eu vou trazer hoje, apenas como ilustração, podem ter outras, né? Como eu apresentei várias preteristas, né? Podem haver várias do futuro, mas essa aqui eu achei bem interessante, né? Começando do começo, o monstrengo que sobe do mar. O que é o mar na Bíblia? O que são as águas na Bíblia? Então, a Sidoca vai ler aqui o capítulo 17 de Apocalipse, no versículo 15, não é? Lembra que eu falei que um terceiro personagem que não está no capítulo 13, ele vai aparecer, ele é uma prostituta que se assenta sobre esse monstrengo que sobe do mar, né? E aí, a gente vai estudar isso mais para frente, né? Possivelmente semana que vem. Então, quando fala desta prostituta que se assenta sobre a besta, fala que ela se assenta sobre águas. Então, é o versículo 15. É 17:15, né? 17:15. Em seguida, o anjo me disse, as águas que você viu, onde a prostituta governa, representam multidões de todas as nações e línguas. Então, em outras traduções fala, são nações, povos, raças e línguas. Então, pode ser que essa besta que saiu da água, ela saiu de dentro das pessoas, do povo, não é? Porque diz que ela sobe das águas, não é? A besta que subiu do mar e das muitas águas é um sistema criado pelo homem sem Deus. E os falsos valores gerados por ele. A Bíblia chama isto, tem um nome para isso, o que são os falsos valores longe de Deus. A Bíblia chama de mundo. Jesus, João, lá na primeira carta, nós estudamos 1 João 2, 15 a 17, diz assim, não amem o mundo nem as coisas que nele há. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus. O amor do Pai não está em vocês. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. O mundo, o sistema, foi tirado das águas e subsiste no meio das águas. Ou seja, essa cobiça, ela domina as águas. Então, se você for olhar para o mundo hoje, existe um sistema que domina as nossas vidas, quer a gente queira, quer não. Por quê? Porque nós estamos dentro do mundo. É por isso que lá em Romanos fala para a gente renovar a mente e pensar de acordo com aquilo que Deus pensa, né? E Jesus fez uma oração ao Pai dizendo, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então nós temos que estar no mundo e ser luz nesse mundo. Mas o sistema é maligno, o sistema é injusto, né? A gente estava falando com a Alexandra, ela falando das questões de trabalho dela, né? E o quão injustas são essas questões, né? E não é só isso, a gente vê injustiça de monte. Isso tudo movido
Pelo quê? Pela cobiça. Então, eu vou entrar já nesse aspecto. Então, novamente, o mundo, o sistema foi tirado das águas e subsiste no meio das águas das pessoas. São filosofias e princípios e valores malignos e injustos provenientes do senhor do sistema, que é Satanás, que deu esse poder. Ele trouxe isso, ele inspirou a humanidade a criar o quê? Injustiça, cobiça, e todas as suas filhas, não é? Vaidade, egoísmo, e seus filhos, né? Egoísmo, inveja, e tudo isso a gente cansa de ver. É que a gente está tão acostumado que a gente acha que é assim mesmo. Por isso que quando a gente fala que lá na presença de Deus, quando tudo isso passar, não vai haver choro, não vai haver lágrima, a gente nem sabe bem como é que é, porque a gente nasceu e viveu e vive neste sistema, nesse caldo, não é? Que é o mundo, não é? Então, Satanás conferiu poder e autoridade a este sistema, fazendo com que todos participem, o adorem e concluam: quem pode ir contra esse sistema? Quem pode? Só um minuto. Quem pode? Não é? Ir contra esse sistema? Quem é capaz de sair desse sistema? Quem vai se levantar dentro do sistema para questionar? Você não questiona os 14 anos que você tem que estudar, você estuda para quê? Para trabalhar que nem um louco, para poder ganhar o seu dinheiro, para poder ter uma vida, para poder gastar o seu dinheiro, e aí você entra numa roda. Você está dentro do sistema. Isso é uma hipnose, isso que eu queria dizer. Você fica hipnotizado. Nós todos, né? Nós todos, a gente está dentro desse sistema. E ele é um sistema perverso. E nós, no fundo, a gente pensa, quem que pode vencer esse negócio, esse trambolho? Parece impossível. Isso é maligno. A gente sabe que é, certo? É maligno. Tudo bem, você pode até ter posse, estar bem hoje, mas que paz que as posses trazem, não é? Ajudam muito, óbvio. Deus quer que a gente possa ser bem-aventurados, bem-sucedidos. Mas não é isso que traz satisfação para o coração, não é? Tanto que Jesus fala que a gente deve ter o nosso tesouro no céu, onde a traça não come, onde a ferrugem nos destrói. Então, a gente pode imaginar, sim, que esta besta, esse monstrengo, esse sistema que saiu e recebeu toda a autoridade e o trono do inimigo, está aí dominando, não é? Tá. Agora vamos para o segundo. O segundo monstro, a segunda besta, ou o segundo monstrengo que eu estou falando. Esse cara, ele aponta para o primeiro e fica dizendo que todos devem adorar aquele primeiro, não é? Vamos só dar uma recapituladinha no que ele diz aqui, ó. Eu vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres parecidos com o de um cordeiro, mas falava como um dragão, certo? Usava toda a autoridade do primeiro monstro, da primeira besta, na sua presença, forçava a terra e todos os que moram nela a adorarem o primeiro, aquele cuja ferida mortal havia sido curada. Este segundo monstro fez coisas espantosas, né? Fez até com que caísse fogo do céu sobre a terra na presença de todas as pessoas. Ele enganou os povos da terra por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. E aí, o segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem em honra ao monstro, que havia sido ferido pela espada e que não havia morrido. O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro, para que ela pudesse falar e matar a todos os que não adorassem. Então eu vou fazer uma paradinha aqui e aí a gente volta. Este segundo monstro, cadê ele aqui? Ele estimula as pessoas a adorarem o primeiro, não é? Então, o que ele traz? O que ele traz? Ele traz desejo para que a gente fique com o primeiro.
Então, nesta interpretação, esta besta que subiu da terra é o desejo, uma palavra que tem na Bíblia, nas Bíblias mais antigas, concupiscência, a cobiça do coração do homem, as paixões e desejos pelo mundo. Então, são estimulados para que a gente queira mais os valores da primeira besta. E ele faz, então, que isso a gente passe a adorá-la. Então, quantas pessoas vocês conhecem, que tem sua vida, o seu drive de vida voltado para isto, né? Acumular, buscar mais e viver na aparência. Olhe o que são os programas de televisão. Acho curioso até essa imagem conferida para o mundo, né? Que incute o desejo, o encanto, a excitação. Pegue os filmes do cinema. Você vai ver, outro dia já faz um tempo quando não tinha Covid, eu estava num shopping, tinha lá aquela praça de cinema, né? E tinha os cartazes. E curioso porque a programação daquela semana estava lá. Traição, morte, egoísmo, tudo isso neste filme maravilhoso que vai passar. Então, só que a gente olha e fala, não, esse deve ser bom, hein, cara? Esse deve ser bom. Por quê? Porque, não é? Traição, assim, deve ser legal. Isso normal, tô falando de mim. A gente olha para aquilo e fala, poxa, quem que é o artista? Torce pro bandido. A gente torce pro bandido, a gente, né? Então, é o encanto. Então, gera uma imagem para o mundo que atrai, colorida, que brilha, que dança diante dos nossos olhos, de produção, não é? Isso tem a ver com cinema, tem a ver com TV, tem a ver com imprensa, com revistas lindas, e você olha aquilo e tá lá o desejo, a cobiça, os videogames, e você olha aquilo e fala, nossa. Aí você fala, não dá certo. Dá muito certo. A propaganda é ferrada. Tem lá a foto da artista lá, usando o relógio da Rolex, vende Rolex a $5.000, meu. Você fala, não. Tem Cássio aí que custa 100zão. Faz o mesmo serviço. O mesmo. Mostra as horas. Tudo bem, dura menos, vai. Mas você compra 10 Cássio para durar, né? Que não vale mais. E eu não estou fazendo crítica nenhuma a quem tem, a quem não tem. O que eu quero dizer é que vende. A imagem, a mídia convence, cara. Tá aí. Você pega cada revista que você lê, que você fala, uau, né? Lindas, todas trabalhadas, você vê aqueles iates, aqueles negócios, e fala, meu, show de bola. É por isso que vende carro de 30 mil e vende carro de 3 milhões. E, em geral, os de 3 milhões não tem para entregar. Quando o cara lança, já está tudo vendido. Por quê? Porque alguém diz, isto me atrai muito, é bom eu ter. Tudo bem, ter um carro bom é muito bom, principalmente aquele que não quebra, né? que te dá algum prazer. Mas o que eu quero estressar aqui é que foi conferida uma imagem para o mundo que incute o desejo, o encanto, a excitação, a concupiscência em tudo que a primeira besta representa e faz para que seja adorada. Então, eu vejo sentido nessa interpretação da primeira besta e da segunda besta. Tá. Aí, diz aqui que esta segunda, né, fala assim, vi subir da terra outra vez, que tinha 2 chifres semelhante ao cordeiro, falava como dragão, ênfase na palavra cordeiro. Lembre-se que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a palavra cordeiro é dada a ênfase, ele era semelhante ao cordeiro, mas falava como dragão, ou seja, é o semelhante ao Messias, o Cristo, que é o Cordeiro de Deus. É uma espécie de Messias do diabo, que promove os valores dele. Um suposto cordeiro, que faz oposição a Cristo. Esse cara tem um nome na Bíblia, chama-se o Anticristo. Então, na minha opinião, nesta visão, este cara, ou este sistema, que vem para promover o que é o mundo e tudo que o mundo tem, ele é o Anticristo. Que diz
lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, se quiser ler, a Sidoquinha vai ler, a gente já estudou isso nos estudos anteriores que a gente fez, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, falando do anticristo. Qual que é a cara desse cidadão aí, ou desse sistema? Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Veja que lá quando a gente leu a história da primeira besta, do primeiro monstrengo, ela falou blasfêmias contra Deus, contra o lugar que ele se assenta, e foi-lhe dado um poder inquestionável, não é? Pelo inimigo. E fez guerra contra os discípulos de Jesus, não é? Então, para mim, este segundo sistema, esse anticristo sentado, parecendo Deus, promovendo os valores do mundo, ficou bem claro aqui. E o que identifica, no final das contas, esse sistema do monstrengo que subiu do mar? Né? O que diz, o que nós lemos? Diz que existe a imagem da besta, o sinal na mão direita, o nome da besta e o número do seu nome. A gente leu isso no versículo 13, certo? Então, vamos ler o capítulo 13, que nós estamos nele, de 16 a 18. Apocalipse 13, 16 a 18. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representa seu nome. Aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666 ou 666. Tá, então vamos avançar mais um pouquinho, não é? A gente já ouviu falar, todo mundo já ouviu falar da besta, do número da besta, o 666, isso aí vocês sabem que tem, eu não vou conseguir repetir, por isso eu nem pus aqui no estudo, talvez a Sidoca conseguisse, mas é um nome desse tamanho assim, que é fobia ao número 666, é e a fobia. Assim como tem a fobia ao número 13, não é? E tem fobia ao número 6 também, né? Bom, tem filmes e filmes do 666. Tem filmes e filmes, ou seja, eu não estou falando nenhuma coisa que não seja. Mas, voltando aqui, diz a palavra de Deus que ele obrigou todas as pessoas, importantes, humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem esse sinal. Que é um sinal na mão, um sinal na testa, e ninguém podia comprar ou vender, e tinha um número. E aí, diz assim, olha só que curioso que ele escreve aqui. Isto exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer, o número da besta. Pois é o número de homem. E o seu número é 666. Tipo assim, tá, vai, vou dar uma dica, né? Isso exige sabedoria, vou dar uma dica. Procure pelo número, não é peça pelo número, é procure pelo número. Localize um homem, porque é número de homem, que tem o número 666 relacionado de alguma forma com ele e você vai descobrir do que se trata. Vocês não entendem assim? Não é isso que ele está dizendo? Não é? Tá aqui uma dica para você. Vê se acha alguém, vai ser um homem, e esse cara tem um número, ele já existe. Se você procurar, você acha. Aí você vai ver do que se trata. Bom, vamos por partes então. O número 6... na Bíblia, é o número do homem. Por quê? Porque o homem e a mulher foram criados no 6º dia. O fato de aparecer 666 pode representar 3 características, né, do que a besta representa.
de toda a concupiscência, do desejo, da cobiça, do coração, das paixões e desejos pela coisa do mundo. Mas entende-se que o número deste homem deve representar, se eu entendo que isto é uma dica, deve representar o máximo, ou assim, o grau, vamos dizer assim, modo hard, né, do que é essa besta. Vamos dizer, o extrato dessa besta está nesse cara, né? O máximo em vaidade e concupiscência que vaidade e concupiscência podem produzir, né? Bom, então, estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus, existe um cara dentro da Bíblia que tem o número 666 relacionado com ele. Esse cara é o rei Salomão. Nós vamos ler. Vamos ler 1 Reis, capítulo 10, versículo 14. Então, preste atenção, pessoal. Eu não estou dizendo que Salomão é a besta, ou o monstro, ou o monstrengo. Eu estou dizendo que o monstro ou monstrengo que sobe do mar é o sistema e que o anticristo é esta outra besta. Mas eu estou dizendo que no final desse capítulo existe uma dica, né? Então, essa dica dada, a gente pode rastrear essa dica e pode chegar e localizar esse cara ou esse sistema, certo? Então, vamos dar uma olhada em 1 Reis, capítulo 10, versículo 14. 14, Só 14. A cada ano, Salomão recebia cerca de 23.300 quilos de ouro. Tá, agora, se a gente for pegar na minha tradução e na tradução de muitas, como é que você leu na sua tradução aí? Na minha, por exemplo, estava dizendo assim, era o peso do ouro, Tati? Ai, eu tô com o negócio aberto. Isso, obrigado. Então, o que diz aqui na minha tradução? E era o peso de ouro que se trazia a Salomão a cada ano 666 talentos de ouro, ou ciclos de ouro. Alguém tem uma Bíblia parecida com essa, Felício? Você está totalmente diferente. Não? Então, as traduções antigas falam dos 666 ciclos de ouro que eram trazidos, tá? Em 1 Reis, capítulo 10, versículo 14. É curioso, porque esses 23.300 quilos de ouro representam 666 talentos de ouro. Então, por causa disso, por causa dessa correlação com Salomão, a gente vai olhar quem era Salomão. Bom, Salomão foi um super rei, um cara abençoado, que foi abençoado por Deus, mas ele teve 3 características. Salomão tinha um sinal na testa. Qual? Ciência, conhecimento e sabedoria. Não é? Então nós vamos ver agora, nós vamos lá para o livro de 1 Reis, no capítulo 4. Livro de 1 Reis, que conta a história de Salomão, lá no Velho Testamento. Ulisses, Oi? eu só queria corrigir. Eu estava no versículo errado. No versículo 14 aparece 666, 660 Tá, perfeito. talentos de ouro. Isso, exatamente. Então, a sua tradução é dos ciclos de ouro. É dos ciclos de ouro. É igual a que tem várias traduções dos ciclos. E algumas falam de talentos também. É 4? Nós estamos falando de 1 Reis, capítulo 4. Aí nós vamos ler do 29 ao 34. Deus concedeu a Salomão grande sabedoria e entendimento, e conhecimento tão vasto quanto a areia na beira do mar. Sua sabedoria era maior que a de todos os sábios do Oriente e de todos os sábios do Egito. Ele era mais sábio que qualquer outra pessoa, incluindo Etã, o Ezraíta, Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama se espalhou por todas as nações vizinhas. Compôs 3.000 provérbios e escreveu 1.005 canções. Podia falar com entendimento sobre plantas de toda espécie, desde o grande cedro do Líbano
até o pequeno hisopo que cresce nas fendas dos muros. Também tinha conhecimento de animais, aves, répteis e peixes. Reis de todas as nações enviavam seus representantes para ouvirem a sabedoria de Salomão. Vejam só. Então, quem representa Salomão, né? Ele representa o sinal na testa que ele tinha, toda a sabedoria e todo o conhecimento que a gente pode adquirir, não é? Ok. Sinal na mão. Ó, sinalzinho. Vamos ler 1 Reis, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 3 primeiro. Salomão amava o Senhor, seguindo os decretos de seu pai, Davi, exceto pelo fato de oferecer sacrifícios e queimar incenso nos altares das colinas. Não é isso? 3. 3. Isso. Pera. 1 Reis. 3. Tá. Então vamos ler do 5 ao 14. Tá bom. 5. Naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu mostraste grande amor leal a teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora continuaste a mostrar teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar-se em seu trono. Agora, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar do meu pai Davi, mas eu sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Estou aqui no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que eu nem se pode contar. Dá ao teu servo um coração compreensivo para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? O Senhor se agradou do pedido de Salomão. Por isso, Deus respondeu: uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça, e não vida longa, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, atenderei o seu pedido. Eu lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve nem jamais terá. Também lhe darei o que não pediu, riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto de sua vida. E se você me seguir e obedecer aos meus decretos e mandamentos, como fez seu pai Davi, eu lhe darei vida longa. Bom, então essa é uma história muito linda, não é? Que Salomão assumiu o governo de Davi, seu pai, e que já tinha morrido, e ele chega diante de Deus e fala: eu não sei administrar uma nação tão grande, por favor, Senhor, ouve a minha oração. Isto foi um sonho, né? Que Deus apareceu para ele de madrugada. E aí ele fez essa oração. Isso agradou muito o coração de Deus. Falou: olha, você foi humilde, você poderia ter pedido a cabeça dos seus inimigos, ou você podia ter pedido dinheiro, riqueza, fama, mas você não pediu, você pediu sabedoria para cuidar do meu povo. Isso me agradou. Então vou fazer o seguinte: eu vou te dar a tal de sabedoria, que é o sinal na testa, mas eu vou te dar o que você não pediu. Eu vou te dar dinheiro, vou te dar poder, vou te dar riqueza de todos os jeitos, e você vai ser maior do que todos os outros reis. E assim foi, né? Salomão foi o maior dos reis de Israel em termos de sabedoria, poder, né? E riqueza. Tá bom. Acontece que termina esse capítulozinho aqui, né? Se você me obedecer e guardar as minhas leis, os meus mandamentos, como fez Davi meu pai, eu lhe darei uma vida longa. Só que ele não fez isso, né? Infelizmente, o que aconteceu? No meio do caminho, ele tinha uma fraqueza. A fraqueza dele era a mulher, né? Eram mulheres, né? Então ele teve muitas, né? Muitas, assim, 1000 mulheres ele teve. Então, nós vamos ler em 1 Reis, capítulo 11, o que foi que matou o Salomão na sua cabeça, vamos dizer, né? Vamos lá. Capítulo 11 de 1 Reis, 1 a 4. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do faraó, ele se casou com mulheres de Moabe,
de Amon, de Edom, de Sidom e dos Hititas. O Senhor havia instruído os israelitas claramente: não se casem com mulheres dessas nações, pois desviarão seu coração para os deuses delas. E, no entanto, Salomão amou essas mulheres. No total, casou-se com 700 princesas e teve 300 concubinas. E elas desviaram seu coração do Senhor. Quando Salomão era idoso, elas o induziram a adorar outros deuses em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor seu Deus, como seu pai Davi. Pois é. Então, neste caso, Salomão representa as 3 forças que movem este mundo: conhecimento, sabedoria e inteligência, né? A outra, dinheiro, poder e riqueza. A outra, sexo. São os 3 poderes que movem esse mundo, que representam tudo o que esse monstrengo, esta besta, que é o mundo, excita, exalta. Se você for ver, gira tudo em torno disso: poder, dinheiro, riqueza, mulheres. Poder, dinheiro, mulheres, que eu digo sexo, né? Então faz sentido a gente achar ou concluirmos que Salomão, este que recebia os seus impostos no peso de 666 ciclos, ele será a dica que foi dada para João, na verdade, a quem lesse o livro de João, sobre o que seria aquela besta que surgiu da água, não é? Então, se a gente comparar isso com as explicações anteriores, Roma, Nero, né? Hitler, a besta que fez, que matou, que perseguiu, né? E outros que tais, ok, isso é uma explicação. A outra explicação está lá em Daniel: Grécia, Medos, Persas, ok. E esta que eu dei, a última, ela é uma explicação mais presente. E a partir daqui, nós vamos traçar uma linha. Então nós vamos entender semana que vem quem é essa prostituta que se assenta sobre o sistema, não é? Se assenta sobre este monstrengo, sobre esta besta, não é? Que ela vai cair, a chamada Babilônia. Babilônia vai cair, não é? Bom, gente, é isso por hoje. Sei que não é fácil, mas procurei tirar uma ideia, dar uma ideia para vocês do que se tem de teorias sobre a besta que surgiu do mar e o anticristo, a besta que subiu da terra, para dar justamente força para esta primeira, tá bom? Ok? Dúvidas? Qualquer coisa, a Sidoca pode responder a todas. Aqui. Quem sou eu? Não é fácil, né, gente? Mas é o que Deus preparou para hoje, não é? Então, se a gente quiser estudar Apocalipse, é por aí. Ok? Posso orar? Tá bom, vamos lá. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra é poderosa, Senhor. Ela penetra no nosso coração e ela muda, Senhor, os nossos conceitos. E por isso te agradecemos, porque ela é viva, Senhor, e eficaz. Pai, esse capítulo 13, ele é tão complicado para nós, Senhor, para nós entendermos. Foi uma visão que João teve e o Senhor revelou para ele coisas proféticas, que podem ser coisas do passado, mas tem tudo para ser coisas do futuro, daquilo que ia acontecer e da perseguição que nós, teu povo, poderíamos sofrer no futuro ou outros nossos irmãos que virão. O que nós queremos te dizer, Senhor, é que nós confiamos em ti, Senhor. Senhor. Tudo está no teu controle e eu reparo que em todo o texto está escrito: foi-lhe permitido. Então, foi permitido a besta fazer isso ou aquilo, a besta de lá, a besta de cá, e ao próprio dragão. Senhor, permissão, não fazem nada se o Senhor não permitir. E se o Senhor permitiu, é porque os fins dos tempos estavam chegando e, Senhor, era tempo de juízo, tempo, Senhor, de separação de joio e de trigo, tempo, Senhor, de peneiramento, tempo, Senhor, de
prova para que os teus filhos realmente tenham a sua fé provada no fogo e permaneçam fiéis, não é? É o que diz lá, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, não é? É ao que vencer, não é? Ao que vencer, nós lemos tantas vezes isso, Senhor. Isso, Senhor, nós queremos te confessar, nossa força é pequena, Senhor, nossa fé é pequenina, Senhor, diminuta, mas cremos num Deus todo-poderoso, que domina sobre sistemas, que os sistemas não podem fazer nada se não houver autorização, que permite que anticristo venha, mas que esse anticristo, nós vamos ver que ele será destruído. Senhor, tudo que é o universo, tudo que o Senhor criou, Senhor, nos céus, no céu dos céus, estão debaixo do teu domínio, do domínio de Cristo como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o verdadeiro Cordeiro, não esse Cordeiro fake, que vem parecer Cristo, mas e tentar se assentar no trono dele, ter poder fake, Senhor. Nós não acreditamos nisso, nós cremos em Ti, Senhor, e não seremos enganados, Senhor, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos chamou e porque o Senhor está nos preparando, está nos esclarecendo, Senhor, esclarecendo a nossa mente para que entendamos melhor as Tuas coisas. Muito obrigado por todos que estão participando, Senhor, e que, Senhor, o Senhor possa fazer aquilo que eu não posso fazer, que é, Senhor, trazer, Senhor, esclarecimento às suas mentes, Senhor, e vida, Senhor, a estas palavras, que elas não sejam conhecimento estéril, mas vida abundante na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.